Chega mais nação, palmeirenses choram ao vivo após a decisão do STJD de não punir Bruno Henrique com suspensão de jogos. É isso mesmo. Bruno Henrique vai pagar uma multa de R$ 100.000 e veja o chororô dos palmeirenses. Créditos na descrição. Se você é flamenguista, convido que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos rir do que os palmeirenses falam, na verdade o chororô deles, sobre o caso de BH. Pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Um vídeo em um horário diferente. A gente acabou de ter informação aí nas redes sociais de que o Bruno Henrique ele foi absolvido de suas acusações, vai pagar uma multa de R$ 100.000, porém não pega nenhum jogo de suspensão e está apto para continuar as competições pelo Flamengo. Vamos dar uma lida aqui no resumo, né, do que foi hoje, da justificativa aqui dos votos. Ele foi absolvido por 5 votos a 3, para entender realmente aonde foi alocado a situação aí do Bruno Henrique e essa acusação, tá bom? Vamos lá. Em julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, o atacante Bruno Henrique do Flamengo foi absolvido por 5 votos a 3. No artigo 403A, que prevê a punição de jogos. Então, nesse artigo, ele foi absolvido. Diante desse cenário, o atleta que participou remotamente está liberado para atuar nas partidas do time carioca. Por outro lado, o Bruno Henrique será multado em R$ 100.000 pelo artigo 191. Marco Aurélio, auditor que pediu vista do processo na semana passada, participou da sessão remotamente. Em seu voto, ele explicou que não há evidência de cooptação de Bruno Henrique. Além disso, detalhou que a situação do jogador do Flamengo é distinta de outros casos recentes de manipulação esportiva. Marco Aurélio também garantiu que Bruno Henrique não se enquadra no artigo 243A, que prevê a punição de 12 jogos. E aí, ele falou aqui, afirmação do Marco Aurélio, tá? Diferente de outros casos já investigados, esse episódio não apresenta indícios de que o atleta tenha recebido pagamento ou tenha sido diretamente pautado por apostadores. A apuração aponta apenas o compartilhamento de uma informação estratégica, a de que Bruno Henrique pretendia forçar um cartão amarelo para cumprir suspensão e assim ficar à disposição em uma fase decisiva do campeonato. Segundo as investigações, a informação foi repassada por Bruno Henrique ao irmão, que teria usado o dado privilegiado para realizar uma aposta esportiva. Então aqui ele interpreta que, na verdade, o Bruno Henrique entregou essa informação ao irmão dele, e o irmão dele pegou e falou assim: opa, vou aproveitar para... Não que houve um esquema construído para isso, certo? É essa forma aqui que ele justifica o seu voto. A atitude do jogador, ainda que questionado, difere dos casos em que atletas foram cooptados por esquemas de apostas. Aqui não há evidências de aliciamento nem de vantagem financeira direta, mas sim de um uso indevido de uma informação interna do clube. No artigo 191, Marco Aurélio seguiu o mesmo voto do relator Sérgio Furtado Filho, com a multa de R$ 100.000. Aí nós tivemos outros votos. Diferentemente do relator Sérgio Furtado Filho e do auditor Marco Aurélio, Maxwell Vieira, vice-presidente do STJD, votou pela pena de 270 dias de suspensão ao atleta, no artigo 243A, mais uma multa de R$ 75.000 no artigo 191. Já o auditor Luiz Felipe Bulos analisou a atitude de Bruno Henrique ao falar para o irmão sobre o cartão amarelo como infração e antiética. Seu voto foi de 12 jogos de suspensão. E aí ele afirmou, o auditor, né, Luiz Felipe: ficou claro que a atitude de Bruno Henrique se tornou uma infração quando ele envolveu seu irmão em uma ação ilícita ao combinar receber um cartão amarelo de forma proposital. Essa conduta vai contra o princípio da lealdade e da boa-fé que o atleta deve ter com seu clube, ao agir contra os interesses do Flamengo.
o jogador feriu o artigo 243, que pune quem atua deliberadamente para prejudicar sua própria equipe. Além disso, a repercussão negativa e as suspeitas de manipulação de resultados reforçam a gravidade do caso. É evidentemente antiético. A regra perde o sentido. E aí também teve o auditor Rodrigo Ayashi, né? Acompanhou o voto do relator, sem suspensão de jogos e com uma multa de R$100 mil. E aí justificou: não há como condená-lo pelo artigo 243A. Concordo pelo artigo 191, por deixar de cumprir o regulamento geral. Estou absolutamente tranquilo quanto ao acerto dessa decisão. Não se curva aos tribunais das redes. E aqui, esse auditor, ele ainda dá uma cutucada aos tribunais das redes, né? Ou seja, por causa das repercussões nas mídias sociais. A doutora Mariana Barreira seguiu o auditor Maxwell Vieira e votou pela pena de 270 dias, no artigo 243A, mais multa de 75 mil no artigo 191. Ela falou o seguinte, ó: a normalidade de um fenômeno por si só não reveste de verniz ético. No momento em que o clube combina que o atleta vai tomar cartão e no momento que o atleta passa a informação para o seu irmão, o que está sendo combinado é a prática de infrações. Já o auditor Marcele Belize analisou que o caso de Bruno Henrique não se enquadra no artigo 243A, ou seja, sem punição de jogos, mas votou pela pena de multa de R$100 mil pelo artigo 191. Então, galera, resumindo, ele teve 5 votos contra a aplicação de uma pena mais severa, baseado no artigo 243A, e ele teve 3 votos a favor dessa pena mais severa. Portanto, a maioria venceu. Bruno Henrique está absolvido do artigo 243A e foi punido apenas pelo artigo 191, que prevê a multa de R$100 mil. Está livre para jogar todas as competições e vida que segue. Aconteceu o caso do Bruno Henrique. Eu fiz um vídeo até falando assim: eu acredito que a pena para isso que o Bruno Henrique fez deveria ser uma multa pesada. Na época, vários torcedores do Palmeiras criticou a minha opinião. Mas por que eu falei aquilo? Faz tempo isso já, viu? Logo que teve as acusações, logo que construiu toda esse enredo, essa narrativa. Por que eu falei isso? Porque eu sabia que isso daí, no fim, ia acabar meio que em pizza. Eu sabia. Então, para situações desse tipo, onde foi uma situação pontual, não teve questão ali de quadrilha, aplicava-se uma pena mais severa. R$100 mil eu acho pouco, de verdade, porque os caras recebem R$100 mil é pouco. E tá tudo certo. E o cara fica ali com a dor no bolso. Porque às vezes a dor no bolso, ela é mais efetiva do que outras punições. A dor no bolso, ela é pesada. Agora, vale ressaltar também de que hoje o nosso arcabouço jurídico, tá? Eu não entendo de lei nem nada, mas eu tava vendo umas matérias aqui de que os artigos nossos, eles fornecem muita brecha. E dependendo do contexto, se você tem ali uma boa articulação jurídica, uma boa assessoria jurídica, você consegue facilmente defender o seu ponto. Então não adianta eu achar que ele tem que receber uma multa mais pesada, sendo que o artigo que está na lei, ele não prevê isso. Beleza? Isso vai dar muito o que falar, vai gerar muito debate na rede social, mas eu trouxe aqui basicamente um resumo de toda a justificativa de cada auditor, de cada pessoa que entregou ali o seu voto. Agora, a partir daí, vocês constroem o lado de vocês. Foram coerentes, não foram? E fica aí a opinião de cada um, tá bom? Vale ressaltar que vamos observar agora, na segunda-feira, como vai ser o julgamento do Vitor Roque, que, na minha opinião, é um julgamento mais tranquilo que esse. Esse aqui envolve coisas desde 2023, vem se arrastando. O do Vitor Roque é mais simples, mais tranquilo, então creio eu que a decisão vai ser rápida. E aí vamos ver qual que vai ser a decisão e qual que vai ser a justificativa em cima dessa decisão. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto. Você, André, a coisa transcendeu dentro de campo.
A briga está sendo muito mais nos bastidores do que dentro de campo, o que é uma vergonha. E o que me deixa puto, de verdade, é ver boa parte da mídia do Flamengo falando algumas coisas, de verdade. Tem flamenguista aqui, gente, mas tem que ser ter um pouco de noção. A gente fala bem do Flamengo quando tem que falar, fala bem do Palmeiras quando tem que falar, critica os dois clubes. Agora, o que estão fazendo o Flamengo é boa parte da mídia rubro-negra que me irrita profundamente, André. Transformando em guerra. E se é para ter guerra, não dá. A gente tem que defender aqui o Palmeiras, sim. Vamos defender o Palmeiras, sim, porque mentira com o Palmeiras, não. Isso não. A gente fala as coisas que são reais, o que é real. Agora, vamos falar daqui a pouco do julgamento, que para mim foi uma verdadeira vergonha. Foi uma baita de uma vergonha o que aconteceu no julgamento do Bruno Henrique. Uma puta de uma vergonha. Aqui não tem rabo preso com ninguém. Por isso que a gente pode falar com tranquilidade. E aqui não tem papas à língua, não. Foi uma vergonha o que aconteceu no STJD. Uma vergonha. E aqui, ó, não tô nem entrando no mérito se o Bruno Henrique vai ser bom ou não pro Flamengo. Eu acho até que ele não vai ser. Porque hoje o Flamengo tem jogadores de muito mais qualidade até do que o próprio Bruno Henrique, que tá se arrastando e que nós vamos colocar aqui, de verdade. Eu acho que até pro Flamengo, a questão do Bruno Henrique, do jogador Bruno Henrique, não tô falando da questão do tempo do jogador, eu acho que talvez o Bruno Henrique, André, não é todo esse cara, ele não é nem titular hoje no Flamengo, ele não é titular. Agora, o que foi passado, a forma como está sendo colocada por boa parte da mídia do Flamengo, me irritou profundamente, André, de verdade. A gente sabe que a gente não é clubista, a gente acaba analisando, lógico, nós somos palmeirenses, lógico, vamos defender o Palmeiras, mas a maneira como está sendo colocado, o Bruno Henrique, o coitadinho, vai gerar um precedente absurdo que me preocupa muito, e para mim, pro Flamengo, é pior ter o Bruno Henrique para colocar em campo, porque hoje, Carrascal tá melhor que ele, o próprio Plata, que eles criticam tanto, tem jogado melhor, tem mais pulmão. O Plata não vai estar na final da Libertadores, Hugo. O Plata não vai estar na final, ele foi expulso, ele não vai estar participando da final da Libertadores. Mas o próprio Carrascal, André, Luiz Araújo... Eu acho que é titular hoje. E se o Pedro não puder jogar? Hugo, vai jogar o Bruno Henrique e Carrascal, provavelmente, e Luiz Araújo. Seria o ataque do Flamengo, né? Então, não sei, Hugo, eu vi um julgamento muito assim... muito direcionado, né? Acharem que não houve, que o Bruno Henrique, ele não se favoreceu. Não, ele não se favoreceu, mas ele favoreceu terceiros, o irmão, né? Ele favoreceu o irmão, ele favoreceu terceiros, e isso alivia ele, assim, ou seja, porque ele não se favoreceu financeiramente e deixou outros se favorecer, alivia a questão. Me desculpa, Lugó, mesmo porque o Bruno Henrique, já em 2020, foi pego numa blitz no Rio de Janeiro, com uma carteira, com uma CNH falsa. Teve que fazer um acordo na justiça, Lugó. Ele andava com uma carteira de CNH falsa. Ou seja, o Bruno Henrique já vem com alguns precedentes, né? O Bruno Henrique já vem com alguns desvios de conduta. E aí, culminou com esse desvio final aí. E ele não... Veja bem, uma coisa, ele recebeu a informação, ok. O Flamengo pediu para ele tomar um cartão, ok. Só que isso ele não podia passar para frente, Lugó. Principalmente a terceiros, porque hoje existem casas de apostas. Então, exatamente por isso que ele não tinha que nem falar, olha, o Flamengo pediu para eu tomar cartão amarelo. Já ele falando isso, ele já é coautor da coisa, Lugó, me desculpa. E outra coisa, o Ministério Público recebeu a denúncia da Polícia Federal e foi para frente. E ele vai ser julgado na justiça comum, na justiça criminal, ele vai ser julgado. Não vai ter STJD na justiça criminal. E agora eu quero ver, se ele for condenado na justiça comum, eu quero ver o que vai acontecer com o STJD. Aqueles que foram prejudicados por essa decisão. Ou não teve gente prejudicada, Lugó? Teve gente prejudicada. A casa de apostas é uma. A casa de apostas é uma. Clubes que o Bruno Henrique fez gol, times que o Bruno Henrique fez gol, que ele não deveria estar jogando, vão se sentir prejudicados, Lugó. Então, tem uma série de coisas que acarretam que ele não ter sido... Em 2023, nós estamos em 2025, Lugó. É assim, uma coisa assim, assustadora o que está acontecendo no Brasil. Assustador. Eu vou colocar aqui. Aqui a gente tem liberdade para falar, porque aqui a gente fala tanto do Palmeiras mete o pau, quanto do Flamengo também. Então a gente não tem a questão do clubismo. A gente tem que ser justo. Mas para mim foi uma baita de uma vergonha o que aconteceu. Abriu um precedente.
André, o cara aposta, ele foi lá, falou o que ia fazer, teve gente da família, o irmão, beneficiado por isso, e uma multa de 100 pau. E não é questão do valor, se é pouco ou mais. A punição tinha que ser exemplar, para que isso não aconteça, não abra precedente, para que outros casos aconteçam. Mostra que o Brasil é uma várzea, por isso tem muita gente saindo do Brasil, porque isso aqui é uma verdadeira várzea, é uma várzea. O futebol brasileiro tem a oportunidade de dar um exemplo em casos que teve, e não é só esse não, teve outros também que estão rolando por aí no mundo e que não está acontecendo nada. Estão abrindo precedente, e aqui é um canal que não tem rabo preso com ninguém. E não é porque é rubro-negro, tem muito rubro-negro aqui, vai ouvir sim. Porque não é uma questão técnica, não é uma questão esportiva. É uma questão de conduta, de exemplo, de valor, de princípio, e que tem muito rubro-negro defendendo essa aberração. Porque para mim isso, André, passa da esfera do futebol. É uma atitude que eu, se fosse palmeirense, eu ia condenar. Eu não ia querer nem ver o meu time. E não, estão lá os rubro-negros. Ai, o Bruno é uma vergonha, gente. O cara que defende isso, pra mim, é uma vergonha. Não tem valor, não tem princípio, não importa. E a punição, pra mim, de 100 pau é absolvição. Pra mim, não foi que foi... 100 pau é inocente, é absolvição. 100 pau é nada. E pra mim é um caso muito mais do que série esportiva. É uma coisa muito crítica, André, que eu fico aqui, de verdade, revoltado, não tô falando, não tô com medo do Bruno Henrique, não. Você sabe que aqui o canal é canal raiz, rapaziada. Aqui é canal raiz. Mas tô preocupado com que isso pode acontecer com outros casos. É só no Brasil, né, André? Preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Assunto de hoje, mais polêmico, é a questão do julgamento do Bruno Henrique, no qual ele foi absolvido de não jogar as 12 partidas a qual teria sido condenado no início, né? E vai apenas pagar uma multa de 100 mil reais e está livre para jogar. O que está causando muita revolta em torcedores de outros times, e na galera aí que mais moralista. E eu vou falar bem a verdade, até com um pouco de razão, né, cara? Porque ele foi condenado, cara, errou, tá provado que ele errou, passou a informação pro irmão. Claro que ele não teve nenhum benefício próprio com isso, né? Não teve, ele mesmo não ganhou dinheiro com isso, que é o que deu uma aliviada aí nas coisas para ele, né? Se ele tivesse ganhado dinheiro diretamente, talvez não teria esse mesmo desfecho. Mas mesmo assim, ele cometeu um erro que, na minha opinião, é grave, né? Gravíssimo. Passar informação privilegiada, no caso que ele fez, queria levar um cartão amarelo para parente, daí deu no que deu, né? E o pior é que os parentes ganharam pouco dinheiro, 1.000, 1.500, não foi lá aquela coisa toda, né, cara? Mas só o problema é o ato em si, né? A questão do erro que ele teve aí. E o pessoal tá revoltado porque acha que isso é um mau exemplo, né? Dá o recado aí em duas coisas. Pode fazer que não vai dar nada, e se você fizer e for pego, se tiver dinheiro, você sai fora. Mas é por aí, né? O que vale é a grana. Se você tem grana, você tá absolvido. Se você analisar bem, se fosse um time pequeno, com um jogador que ganhasse bem pouco, jogador desconhecido aí, você acha que eles iam dar essa multa ou iam proibir o cara de jogar? Eles iam proibir o cara de jogar, porque o cara não tem dinheiro, e eles sabem disso. Esse é o ponto. Tem que pegou mal, e aí vai piorando, né? Porque o Flamengo... em vez de, na minha opinião, o Flamengo que tinha que dar um corretivo nele também, né, cara? O Flamengo não pode aceitar atleta que cometer um erro desse e ficar totalmente do lado do cara. Na minha opinião, pegaram e soltaram um post chamando ele de ídolo. Cara, olha o erro que ele cometeu. E se fosse outra coisa mais grave, nessa mesma linha, poderia ter consequências piores. Então, assim, é muito grave para ficar passando pano, na minha opinião. É muito grave para ficar passando pano. Não é porque o Bruno Henrique, não é porque o Flamengo, qualquer jogador, qualquer time, na minha opinião, isso não pode acontecer. Mas agora então quer dizer que o julgamento do Vitor Roque ou o julgamento pode dar uma aliviada. Cara, eu não quero que alivie nada. Tem que aliviar nada. Tem que fazer o que é para ser feito. Se errou, tem que ser punido. Tem que ser julgado, punido e tem que cumprir a punição. Entendeu? Tem direito de recorrer, tudo bem, recorre, ganha efeito suspensivo, faz o que for.
Mas, no fim das contas, se errou, tem que ser punido, tem que ser punido e cumprir a punição. Não é porque o outro deu um mau exemplo, é que você vai querer também fazer igual. Aí vira bagunça, meu amigo. Aí não tem mais regra de nada, né? Aí cada um faz o que quer. Eu acho que não é assim que a gente vive em sociedade. Mas, vamos ver. Vai dar muita repercussão esse negócio ainda. Foi agora à tarde. Daqui a pouco vai estar chovendo em rede social, que já não está chovendo. É jornalista, galera metendo pau. Daqui a pouco Leila Pereira vem e fala também. Vamos ver o que vai dar isso aí. O Mauro César já falou. É mais ou menos na mesma linha que eu estou falando aqui. Ele, apesar de ser flamenguista, tudo, ele acha que foi um mau exemplo também. Né? Como é que fala? Só que ele fala em palavras mais bonitas, né? Gera uma jurisprudência perigosa. Entendeu? É o que eu falei, né? Exemplo, mau exemplo, todo mundo vai querer fazer também, tá tudo certo. Uma jurisprudência perigosa é isso aí, né? Ah, o cara pagou 100 mil lá, também paga e tá tudo certo. Eu vou fazer e não tá nem aí. É perigoso, realmente, né? Vamos que vamos. Eita, nós, né, velho? Mas você vê, né? Todo mundo é passível de erro, né? Todo mundo é passível de erro. Até o Cristiano Ronaldo, que todo mundo, né, vê aí como um exemplo de jogador, né? Um cara. É isso aí, nação. Os créditos na descrição para os canais. Opina Pouco, deixa o palmeirense falar e Turma do Amendoim. Os palmeirenses aí falaram sobre a decisão do STJD sobre a absolvição de Bruno Henrique e ele terá que pagar uma multa de 100 mil reais. Você, flamenguista, concorda, discorda? Eu vi um pouco aí nas redes sociais, tá tendo um pouco de debate se é justo ou se não é justo. O que acontece é que o Flamengo foi beneficiado, é o que alguns estão dizendo, que o STJD está ajudando o Flamengo, que muitos daqueles advogados e daquelas pessoas envolvidas ali são flamenguistas. Enfim, é o que dizem. O que sabemos é que Bruno Henrique agora está livre para jogar todos os jogos normalmente do Brasileiro. Então, cravamos aqui a escalação do Flamengo contra o Sport no próximo sábado. O Flamengo vai entrar com Rossi, aí vem João Vitor, que é a estreia, um menino da base de apenas 18 anos, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Emerson Royal. Aí vem com a dupla de volantes, Dela Cruz, Pulgar, como meia, substituindo ali a posição de De Arrascaeta, Saul, na ponta esquerda, Samuel Lino, na ponta direita, Luiz Araújo e Bruno Henrique, isso mesmo que você ouviu, Bruno Henrique será titular. Muitos flamenguistas estavam preocupados com Juninho de titular, ou o Wallace, mas tivemos uma boa notícia, que Bruno Henrique vai ser titular nesses jogos aí na data FIFA, enquanto Pedro se recupera e Plata está na seleção. O Flamengo freta um avião aí particular, um jetinho, para trazer todos esses jogadores. Arrascaeta, Vinha, Varela, Plata, vai trazer também Carrascal. Todos esses jogadores estão nos Estados Unidos pelas suas respectivas seleções. Eles estão lá para disputar amistosos. Lembrando que o Flamengo também não conta com Pedro, Jorginho, Léo Ortiz. Então, um Flamengo recheado de lesões, de contusões e de convocados, mas ainda assim tem um time muito bom para enfrentar o Sport sábado, 18h30. Lembrando que o Sport vendeu o mando de campo por 3 milhões, então o Flamengo aí vai conseguir lotar o estádio para ajudar o Flamengo, o Sport que já foi rebaixado. Acreditamos muito nessa vitória. Palmeiras enfrenta o Santos, que está lutando para não cair na Vila Belmiro. Então, vamos Santos até o final, sou Santos desde menino. Dito isso, nação, o que é que você acha, de que cidade, estado você está assistindo esse vídeo? Comente aqui nos comentários, expresse sua opinião, se você gostou de ver o chororô dos palmeirenses, eu gostei bastante. Comenta aqui, expresse sua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações, curta esse vídeo, hype o vídeo para nos ajudar. Até as próximas notícias do Flamengo, raça, amor e paixão. Isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras.